Temos vendas de livros na frente, a venda funciona nas quartas e nos sábados, e venda de lanche apenas nos sábados. Vocês podem também fazer doações voluntárias para a sustentabilidade das atividades, também podem se tornar sócios contribuintes. Para mais informações, vocês podem ir na recepção. Retornando nossas atividades, o Evangeloterapia, que antes era nas segundas, passamos para a quarta, o horário se manteve 7 horas da noite. E as palestras públicas, todos os sábados, às 6h30 da noite. Nós faremos Café Fraterno, primeiro do ano, dia 7 de fevereiro, para arrecadar custos para a sustentabilidade da nossa casa. Se quiserem adquirir o convite, vocês podem tanto adquirir de forma presencial, vocês conseguem mais informações ali na recepção, e também de forma online, mandando mensagem para o WhatsApp do Chico. O atendimento fraterno, que vocês também podem conseguir mais informações na recepção, ocorre aos sábados, a partir das 6h30, e nas quartas, a partir das 7 horas, com agendamento na recepção. Agora eu vou fazer a leitura do Minuto de Sabedoria do Carlos Torres Pastorino e em seguida uma prece. Item 5.2. A terra espera pelo seu auxílio. Ela lhe dá o ar para respirar, desde que nasceu, a água para dessedentá-la, o alimento para sustentá-la, residência para protegê-la e você, o que dá em retribuição. Está contribuindo para a prosperidade da terra que o recebe de braços abertos, permitindo-lhe a evolução e o aprendizado. Não se esqueça de que a terra espera pelo seu auxílio. Então, se sentir à vontade, pode fechar os olhos, vamos elevar nosso pensamento ao alto, pedir ao Mestre Jesus e aos Espíritos amigos que abram nossas mentes e iluminem para que possamos receber da melhor forma as informações de aprendizado e de amor que nos serão transmitidas. Mestre amado e querido, espiritualidade amiga, fique conosco, nos instruindo e nos amparando. A palestra pública de hoje será realizada pelo Rogério Oliveira com o tema Reforma Íntima e o Cristianismo Redivivo no Dia a Dia. Boa noite a todos e todas aqui presentes, a quem nos acompanha pelas redes sociais, aqui do Centro com Sheila. Inicialmente queria agradecer o convite, Eu venho ali de Pedro II, da nossa casa, companheira, irmã, parceira de muitos momentos. Curiosamente, hoje eu estou aqui contribuindo, Adriana Paula está lá em Pedro II contribuindo com a gente, com as casas de lá também. Então essa troca é muito importante, porque eu acho que a grande reforma íntima é essa percepção de que nós somos irmãos e que nós temos que contribuir uns com os outros. Então a conexão, a parceria, a irmandade, ela talvez seja a verdadeira manifestação da transformação do mundo. E aí, quando me convidaram para fazer algumas palestras no começo desse ano, eu tenho feito algumas palestras já desde o ano passado, iniciando um pouco dessa caminhada no Espiritismo, nos centros espíritas, enfim. Uma das grandes questões que a gente sempre reflete é essa importância da reforma íntima. E curiosamente nós estamos agora iniciando um novo ano. E a gente faz os nossos rituais de final de ano, O nosso famoso Réveillon, a gente faz nossos eventos de família, a gente junta todo mundo, tem gente que bota branco, o pessoal que quer dinheiro bota amarelo, Então faz lá os nossos rituais de passagem de ano, esperando que o ano seguinte seja muito bom. Estouramos nossos fogos de artifício quando toca meia-noite, mas às vezes nada mudou no dia seguinte. É apenas mais um reinício de algo que vai simplesmente ser refeito. E aí vem essa questão. A gente faz esse momento de ano novo, vida nova, mas parece que nada é novo, tudo está apenas sendo repetido. E por que isso é importante de ser refletido? Porque é uma nova oportunidade de repensar a nossa existência. Querendo ou não, por mais que seja às vezes um momento comercial,
o início de um ano, ele sempre nos obriga a repensar. Quando a gente está trabalhando, a gente tem que repensar o calendário de trabalho, né? A gente que é professor, quando chega em janeiro, fica todo mundo aperreado, porque a gente fica pensando, vão jogar a gente para onde? Onde vão fazer a nossa lotação? Vai ser no mesmo local de novo? Vai ser outra coisa, outra experiência. Então, essa perspectiva da mudança, de um reinício, isso nos coloca uma pergunta na nossa consciência. Vamos renovar ou vamos repetir? Renovar ou repetir? Essa é uma grande pergunta que nós temos que nos fazer, porque a partir da resposta que nós encontramos, a gente caminha dentro da nossa existência e da nossa vida. A gente cria novas metas. A gente, quando chega em janeiro, a gente faz metas, né? Compra uma agenda nova, um planner, estabelece metas para o ano. Está com 3 anos que eu estabeleço a meta da dieta, nunca consegui cumprir. Mas é uma meta que a gente tenta colocar lá, né? Tem que ter esperança na mudança. Porque a mudança ela começa aqui dentro. O que começa na mente se materializa no mundo. Qualquer trabalho que a gente faça, primeiro ele existe dentro da nossa cabeça, para depois se manifestar no mundo real. É assim com qualquer transformação, é assim com qualquer reinício, é assim a nossa existência, a nossa vida, construir desse mundo. E aqui no Centro Espírita, dentro desse universo de reflexão, falar em renovar, falar em repensar, é falar num processo que nós chamamos de reforma íntima. E a reforma íntima é um negocinho tão trabalhoso, às vezes muito problemático. Não sei aqui na casa de vocês, na nossa casa a gente costuma, às vezes a gente baixa uma agenda virtual, não sei se vocês já baixaram. Tem a agenda virtual, né, da reforma íntima, tem gente que gosta do papel, aí compra a agendinha bonitinha do papel, que lá me dá um trabalho que eu me esqueço da coitada, fica abandonada, uma semana, e poxa, me lembrar ali. Porque a reforma íntima, eu acho que a gente esquece, porque fazer esse processo é olhar para coisas que nós não queremos nos lembrar. É fazer um olhar para dentro e perceber, opa, eu tenho que melhorar isso, eu tenho que abandonar esse comportamento, eu tenho que fazer esse esforço. E a gente não gosta de se esforçar. A gente quer o conforto, a gente quer a comodidade. A gente procura isso. Entre estar no sofá e estar fazendo alguma coisa, a gente sempre prefere não estar fazendo. É igual de manhã, me perguntaram, você quer lavar a roupa agora ou mais tarde? Você não quer lavar a roupa em momento nenhum. Mas entre agora e mais tarde eu vou lavar logo, porque eu já me livro disso aqui, pronto, depois sigo minha vida. A gente busca o conforto na nossa existência. Por isso que a reforma íntima ela é tão difícil. Porque ela vai incomodar. Mas ao mesmo tempo, ela é a meta da nossa existência. E só olhando para dentro de nós mesmos, a gente vai descobrir o que a gente precisa mudar. Porque não é o outro que sabe. Não sou eu que vou olhar aqui para você e dizer, seja tal pessoa. Propósito é uma coisa interna. Às vezes a gente usa a palavra missão. Nem gosto muito dessa palavra de missão. Eu acho que missão, às vezes, ela tem uma coisa de que não é a gente que escolhe, é alguém que te deu. E para mim, eu acho que missão a gente decide alguma coisa para a nossa existência. É a gente que assume. Mas isso nos coloca diante de uma grande reflexão sobre a nossa existência e de assumir para a nossa vida. E é aí que nós entramos num ponto. Falar de reforma íntima é falar de um olhar para dentro e uma mudança de direção. Religiosamente, quando a gente fala em mudar de direção, a gente lembra da expressão conversão. Tem gente que adora utilizar essa palavra conversão. Não, eu fui ali, voltei conver, como se alguém pudesse te converter. Como se uma pessoa pudesse orar na sua cabeça, ler um texto para você e aquilo te converter. Ninguém converte ninguém, porque a conversão é um processo interno. Você tem que querer. Você tem que trabalhar para isso. E aí o Emmanuel, ele tem um texto muito legal sobre isso num livro chamado Caminho, Verdade e Vida, que eu queria trazer para esse momento de reflexão. Para a gente entender que conversão, a palavra já significa mudar de direção. A gente está tirando a habilitação, né? O instrutor diz, agora faça a conversão à direita, faça a conversão à esquerda. Aí a gente erra, porque a gente nem entende o que é conversão, o que ele está querendo dizer, e a gente confunde a direita com a esquerda.
Se ele falasse, vire, na nossa linguagem, é vire para o lado, não vire para cá. Às vezes a gente até pede, mostra com a mão, que é mais fácil, né? A gente quer essa facilidade, mas daí o esforço é que nos coloca. E o Emmanuel ele vai trazer aqui no Caminho, Verdade e Vida, no tópico sobre conversão, uma passagem muito interessante. Porque ele vai usar um apóstolo como exemplo nessa passagem. E é interessante que ele começa com a citação de Lucas. Ele vai dizer o seguinte: quando te converteres, confirma teus irmãos. É muito interessante porque o que esse versículo está trazendo? A conversão ela é interna, mas ela não é solitária. O convertido, ele leva os outros a repensar. O seu exemplo de vida leva os outros também a pensar a própria existência. Confia os teus irmãos. E aqui ele está falando com Pedro, né? E aí eu vou ler um pouquinho o texto para a gente. Não é tão fácil a conversão do homem quanto afirmam os portadores de convicções apressadas. Não, eu fui naquele seminário, campei 3 dias com o pessoal ali, foi maravilhoso. Sou uma nova pessoa, estou totalmente convertido. Não dou nada, um bom comportamento, mas até é bom dar uma passeada com a turma, né? A gente se sente revigorado. Mas conversão não é passear, porque no passeio é muito bom. No passeio a gente se esquece das confusões do trabalho, a gente se esquece das confusões da família, é uma pausa para a mente. Porque a conversão é um desafio do dia, porque no dia a dia é difícil. Muitos dizem, eu creio, mas poucos podem declarar, estou transformado. Todos nós acreditamos na espiritualidade, senão a gente estaria aqui. É o que nos move, uma certa crença, uma certa convicção de que a vida é mais do que o que a gente está vendo aqui. Mas será que a gente pode dizer, estou transformado? Ou pelo menos, a gente tem que ser bem humilde aqui, estou em processo de transformação? Seria muito afobado, né? Usando a palavra bem nossa aqui, dizer, já sou transformado. A gente não é. Como eu gosto de dizer, muitas vezes nós que estamos aqui palestrando, nós somos a última pessoa que talvez merecesse estar aqui para palestrar. Porque às vezes a palestra é para nós, mais do que para o público. Porque antes de eu vir aqui falar para vocês, eu tive que me sentar, ler e pensar isso aqui, caramba, opa, eu não faço. Ou isso serve para mim, eu tenho que repensar. É uma irmandade, ninguém está aqui na posição de dizer, eu sou o seu guia. Mas a gente vai refletindo, vai pensando, a gente tem que se ajudar, a gente tem que se construir. Cada um dentro das habilidades e das suas possibilidades. Continuando o texto. As palavras do mestre a Simão são muito simbólicas. Jesus proferiu-as na véspera do seu calvário, na hora grave da última reunião com seus discípulos. Ele recomendava ao pescador de Cafarnaum que confirmasse os irmãos na fé quando eles se convertessem. Jesus Cristo está aqui, na porta da morte, da crucifixão, e ele está aconselhando Pedro, olha, quando você se converter, confirma os teus irmãos, ajuda os outros também. Tem 3 anos que Pedro anda com Jesus Cristo aqui já. O que a gente está falando aqui dos momentos finais da vida do Cristo. E Jesus está olhando para Pedro, um cara que andou com ele 3 anos, vendo milagres, e ele diz assim, quando você se converter, mas esse homem estava andando com Jesus há 3 anos, é de se esperar que nessa altura do campeonato ele já fosse um homem, porque a gente está precisando acreditar, Pedro viu. A gente acredita porque a gente não viu. É fé. Pedro estava lá, vendo os milagres, falando com Cristo. E aí Jesus solta essa bomba na cara dele. E veja que Emmanuel até faz um jogo aqui com o nome. Ele não chama Pedro de Pedro, ele chama Pedro de Simão, que era o nome antes de Jesus Cristo chamá-lo. Com a ideia de dizer, você ainda não é Pedro, você ainda é Simão. Você ainda é um pescador, você não chegou a se tornar um apóstolo. Você ainda não se converteu.
Se a gente for para a Bíblia, a gente vai lembrar que nessa mesma noite, na madrugada, Pedro nega que conhece Jesus Cristo por 3 vezes. Enquanto ele está morrendo, ele diz: não conheço. Não andava com aquele povo ali não. Oxi, ele defenda. E o galo canta, né? Lá na leitura. A convicção dele ainda não era forte o suficiente. A conversão ainda está em processo de transformação. Acresce notar que Pedro sempre foi o mais ativo. Pedro era o primeiro. Quando Jesus Cristo chamava, ele queria se oferecer até para brigar em nome de Jesus. A gente vai lá na Bíblia, o primeiro que puxa o facão. Opa, você está precisando? Puxa o facão, vamos lá. A gente resolve. O mestre preferia andar na casa de Pedro, era um dos mais íntimos. A gente tem passagens na Bíblia onde ele visita a família de Pedro. Ele cura a sogra de Pedro, ele anda com ele. Durante 3 anos sucessivos, ele viu os milagres. Ele viu leprosos serem limpos, cegos voltarem a ver, loucos recuperarem a razão. Ele ficou deslumbrado com a visão do Messias transfigurado no Monte Tabor e viu Lázaro ser ressuscitado saindo da escuridão. E, no entanto, ele ainda não estava convertido. Porque a gente gosta das maravilhas. Pedro estava maravilhado, mas não estava convertido. Porque é maravilhoso quando você encontra aquela pessoa que desenvolve. Jesus Cristo não se propõe a isso, mas infelizmente nós temos uma tendência de querer um Salvador que resolva o problema. Por que muita gente abandonou Cristo no final? Porque o Cristo dizia: para resolver o problema você tem que mudar. É você que tem que rever sua vida. Não sou eu que vou resolver o problema para você. É igual aquele jovem rico que chega para Jesus e diz: eu já faço tudo o que minha igreja manda. Pergunte um dos 10 mandamentos aqui, eu sei dizer na hora. Aí Jesus Cristo olha para ele e diz: vende tudo que você tem e vem me acompanhar. Ele não consegue. Porque ele esperava que o Cristo resolvesse para ele, não que ele tivesse que fazer de fato alguma coisa real, interna e de mudança. Esse é o desafio da conversão. É isso que nós entendemos quando falamos nesse processo de fato da reforma íntima. E aí a gente vai seguir. O Cristo morre, envia os seus apóstolos, e agora Pedro assume a missão. Ele se torna o líder dos remanescentes do cristianismo inicial. E ele vai sofrer muito, ele vai ter que guiar essa igreja que começa, os seus outros colegas e discípulos. Ele inicia os trabalhos em Jerusalém, ele é preso. E é interessante que o Emmanuel vai destacar aqui que é esse trabalho real que realmente é a conversão de Pedro, que não foi 1 ano, não foi 2, foi o resto da vida dele, até o último momento que ele viveu. Foram aqueles trabalhos reais, aqueles trabalhos simples de ajudar uma pessoa, de ser um apoio para alguém, de levar uma palavra, de agregar os excluídos da sua época dentro daquela comunidade. Aquele trabalho cotidiano será a verdadeira transformação para quem acompanha, porque se inspira naquele homem, mas principalmente para ele mesmo. E de repente, Simão já não é Simão. Simão é Pedro. Não porque Cristo mudou o nome dele, mas porque, recebendo esse convite, ele olha para dentro de si mesmo e se coloca a trabalhar. Ele faz a sua parte. Ele transforma esse mundo. Não será por se maravilhar a tua alma ante as revelações espirituais que estarás convertido e transformado para Jesus. Muitas vezes a gente procura os centros espíritas porque a gente quer ver as mãos voando, né? Nossa, até hoje eu não vi, acho que você sai correndo na mesma hora. Eu sou meio medroso. Mas assim, a gente procura nessa perspectiva de ver a magia acontecer, né? Essa magia não acontece. Porque o verdadeiro milagre não é a magia. O verdadeiro milagre é a transformação mental, interna. Você imagina uma pessoa que é difícil, de repente ela muda. Isso é um milagre maior que qualquer coisa.
Porque se tem uma coisa difícil de mudar no ser humano, é personalidade. Sabe, mudar de roupa é fácil. Às vezes curar uma doença é fácil, que você toma um remédio específico, você faz a cirurgia específica. Agora experimenta mudar a mentalidade. É anos de terapia. E às vezes o psicólogo sai doente porque não consegue te ajudar. Porque mudar a personalidade, ou você quer fazer aquilo, ou não tem terapia no mundo que resolva. É por isso que o trabalho dos psicólogos, psicanalistas, psiquiatras é tão difícil, porque o paciente tem que querer. Não depende só do medicamento, não depende só da conversa. Tem que haver uma decisão. E a conversão, ela caminha um pouco nesse sentido também. Não é uma maravilha que vai mudar a nossa vida. É uma transformação muito mais silenciosa, solitária, autorreflexiva, porque depois que a gente consegue fazer esse processo interno, aí ela se transmite para as outras pessoas. Então não são essas maravilhas que transformam. Inclusive, isso nos leva a refletir muitas vezes o que nos move religiosamente. A gente vê que muitas vezes as crenças que mais crescem são aquelas que oferecem a maravilha, né? É o evento, é a melhor música. Mas a religião mais profunda é interna. É um processo de reconexão com a espiritualidade, de auto-reconhecimento. E a reforma íntima, ela vai ser esse olhar para dentro. Por isso que às vezes é doloroso fazer esse processo, porque a gente tem que parar, eu não fiz isso aqui. O aplicativozinho é muito cruel. Quem tem um aplicativo da reforma íntima sabe. Você chega no final da semana e você tem que marcar lá os pontos. Aí você bota lá, bom, muito bom, não deu, aí chega, não deu, me esqueci desse aqui, pelo menos não briguei. Tipo, eu fazer reforma íntima no trânsito, porque andar no trânsito me tornou uma pessoa violenta. E eu vejo de Pedro II, quem andou no trânsito de Pedro II sabe que aquilo torna uma pessoa violenta, nem que a pessoa não queira, só ela tem que fazer a reforma íntima no trânsito agora. Porque a gente vai sendo absorvido, sabe, por esse dia a dia, esse cotidiano, que às vezes é um processo de desconversão na nossa vida. De desconversão, de perca. Por isso que é importante fazer esse momento de parada. Veja, não é essa palestra que vai te converter. Não é vir para o centro espírita que vai gerar a tua conversão. É fazer esse movimento de olhar internamente para si. Mas estar aqui, às vezes é uma oportunidade para parar. E deixar que essa reflexão aconteça. Porque talvez em outro momento você não para pensar. Dentro da lógica da nossa semana, porque durante a semana eu tenho que estudar para fazer tal prova, eu tenho que organizar a palestra para tal evento, eu tenho que fazer a comida lá de casa, eu tenho que correr atrás do menino. A gente é absorvido para a nossa vida. E às vezes só não tem para pensar em nós. A gente vai chamar de saúde mental, né? De certo modo, que é esse tempo de olhar para si. Essa autoanálise interna. Mas a reforma íntima, ela não pode parar dentro de cada um de nós. Porque se a reforma íntima ela é individualista, ela está um pouco longe do cristianismo. Porque o cristianismo é uma espiritualidade por essência coletiva. O mundo não se transforma se a transformação não sair de mim para os outros. Ah, eu sou uma ótima pessoa, estou aqui, mas para o outro eu sou capeta. Não, no meu coração eu respeito todas as regras, mas para os outros eu só distrato, para os outros eu só desejo mal. Então essa reforma íntima ela não saiu de dentro de você. Você pode até ter percebido que precisa mudar, mas ela tem que sair para fora, ela tem que ser externalizada. E isso é um processo lento, que a gente vai fazendo aos pouquinhos. De repente você vê que um comportamento desapareceu, ou que um comportamento não apareceu dentro da sua vida. E é isso que vai transformando a gente, sai de dentro para fora. Simão Pedro presenciou as revelações do próprio Messias e para ele demorou receber o título de convertido. Agora imagine, se para ele que estava vendo deu trabalho, eu penso mais para nós. Às vezes a gente tem que ter essa consciência também de que o nosso processo também é cotidiano e é para o resto da vida, sabe? Uma coisa que eu percebo, e aí quando eu estava revendo esse texto, pensando nessa palestra para nós, é que às vezes nós temos uma ideia,
cruel da santidade, que nos coloca uma meta alta demais que nenhum ser humano é capaz de alcançar. E que nenhum ser humano alcançou na sua vida. Porque quando a gente olha aqui para a leitura, a gente vê até os apóstolos tiveram um caminho muito de vida humano, porque o ser humano ele vai, hoje deu certo, amanhã não deu, mas não vou desistir, eu vou continuar, eu vou seguir esse processo. A ver na nossa cabeça o santo é aquela pessoa que chega aqui, chega igual o farol alto do carro, né? Tira até a vista da pessoa, porque a luz é grande demais, meu Deus, eu não posso nem me aproximar. O que é uma falsa ideia. A conversão, a mudança é muito mais simples, é muito mais singela, é uma perspectiva de olhar para o mundo e reconhecer que nós somos esses filhos de Deus e que o mundo ele melhora à medida que nós melhoramos, que ele é um resultado do que nós somos. A reforma é íntima, mas a mudança ela tem que ser coletiva e universal. Essa é a promessa dos mundos de regeneração, que se fala muito aqui, né? Não é o planeta Terra, as árvores, as montanhas e as plantas. O mundo somos nós. A regeneração somos nós. E aí quando a gente muda a mentalidade, o mundo muda. Eu chego aqui numa mata, tem duas maneiras de você olhar para uma mata. Você pode olhar e pensar, caramba, aqui cabe um comércio muito massa, vamos derrubar. E está prejuízo, né? Um pedaço de terra desse aqui, ninguém está usando. Derruba, constrói. Você pode chegar, olhar para aquela vegetação e pensar, nossa, que lugar bom para descansar a mente, né? Armar uma rede aqui de uma árvore para outra. Aí a gente esquece que os dois pensamentos têm consequências totalmente diferentes. No primeiro, a gente derruba tudo, aí depois, calor, meu Deus do céu. Parece que não está pegando fogo. Tá mesmo. E a gente que botou. O outro pensamento tem uma consequência muito inversa. É o mundo se reerguendo e a gente entendendo que a vida é o resultado do trabalho de todos nós. Essa é a reflexão que a gente coloca nesse processo de mentalidade, de perspectiva, de olhar para si, de olhar para dentro e ver o que nós temos para oferecer para o mundo. E todos nós temos algo de bom para oferecer para o mundo, gente. Todos nós temos. E se todos nós oferecêssemos um pouquinho de bondade para o mundo, já seria um mundo infinitamente melhor do que ele é hoje. O negócio é que a gente está sempre mais disposto a oferecer o mal, né? A vingança costuma ser a nossa tendência principal. Dá que eu te dou outro, né? Eu brinco, eu dou aula para as crianças e eu dou uma aula sobre história das sociedades antigas, né? Mesopotâmia, enfim, os povos mais antigos da humanidade, as primeiras cidades que existiram. E a lei deles era baseada no que nós chamamos de princípio do talião, que inclusive está na Bíblia também, porque os judeus também usavam essa lei. Basicamente a lei diz o seguinte: você vai pagar na mesma medida do que você fez. O que isso quer dizer? Matei uma pessoa, então eu vou morrer. Inclusive a lei era muito específica. Eu construí uma casa, a casa caiu e matou o filho do dono. Vou matar o meu filho. Muito específica e literal. Essa é a nossa mentalidade, é assim que nós aprendemos a pensar. A violência tem que ser com o mesmo nível de violência devolvida. E a gente vê o quanto essa mentalidade é poderosa no nosso mundo, né? A gente olha para os jornais, a gente vê as notícias e a gente se alegra às vezes com o ciclo do mal se perpetuando. Porque fazer um esforço de bondade é vencer o instinto interno que nós temos de querer a violência em primeiro lugar. E não é porque é ser bonzinho, não. É um exercício mesmo de considerar que se ninguém der o primeiro passo para pensar um mundo melhor, vai continuar sendo do mesmo jeito. Nunca vai mudar. Então, assim, não é nem só uma pessoa santa, não. É uma decisão, é um esforço. E esse esforço é que leva ao que nós podemos chamar de uma verdadeira evolução. Trabalhemos, portanto, por nos convertermos. Somente nessas condições estaremos habilitados para o testemunho. E o testemunho não é a palestra. Gosto sempre de dizer isso, porque a gente acha que testemunho é a pessoa vem aqui no púlpito, vou contar a minha vida. Passa 2 horas contando a vida, acende até dorme.
gente gosta de desabafar no meio do povo, né? Eu acho horrível. Mas tem gente que adora. Não é testemunho. Testemunho é simples. Às vezes a pessoa que está servindo um lanche ali fora, eu acho testemunho de nós que estamos aqui dentro fazendo palestra. Ela serve um lanche, ela diz, não, você está com a cara triste, você está bem. Ele percebe coisa que a gente que está aqui não percebe. O testemunho não é a palestra, o testemunho é a vivência. É quem nós somos para as outras pessoas e para nós mesmos. Às vezes a gente é ruim com a gente mesmo. A gente é bom para os outros e é ruim para a gente. Porque a gente acha que os outros merecem a nossa bondade e a gente merece o nosso próprio desprezo. Ou às vezes é o contrário, a gente só pensa no bem para si mesmo e para o outro eu só ofereço o que eu tenho de pior. Então a reforma íntima é esse equilíbrio. Porque isso nos leva para o tema-chave dessa palestra. O cristianismo rede vivo. O que isso quer dizer? O cristianismo tem uma palavra muito bonita. O Brasil se considera o país mais cristão do mundo. A gente olha para o brasileiro e tem uma diferença tão grande entre o título e os nossos comportamentos, né? Nós somos o país onde temos o maior índice de violência social. A gente não tem guerra, mas morre mais gente aqui do que numa guerra. Nossas abordagens policiais são as que mais matam e morrem, reciprocamente, no mundo. Reciprocamente no mundo. E nós somos os mais cristãos do mundo. Eu fico pensando que Cristo está assombradíssimo. Vendo uma coisa dessa lá, se esses são os mais, Deus defende os que são menos. Né? Então assim, o que é o cristianismo rede vivo? Não é um título. O irmão não coloca aqui. Não é você dizer que é ser. Ser é vivência. Então o cristianismo rede vivo não é uma igreja, não é um espiritismo, é um ser, é uma maneira de viver. Como Cristo colocou para o mundo. Escolher a paz, escolher a coletividade, escolher o bem do próximo, escolher uma mensagem de vida para as outras pessoas. Às vezes a gente é muito fixado em olhar para o Cristo milagreiro, né? E a gente esquece que o Cristo, antes de qualquer coisa, propôs uma filosofia de vida. Uma filosofia pacifista, uma filosofia que olha para o mundo e diz: o mundo é injusto, porque nós criamos essa injustiça. Vamos repensar. Não foi Deus que criou essas regras absurdas, fomos nós. Refaçam essas regras absurdas. Os fariseus ficavam assombrados, porque Jesus Cristo rejeitava várias regras. Não, você não pode comer, porque hoje é sábado, não pode debulhar a espiga. Aí Jesus questionava e dizia: então o povo vai passar fome. Vocês acham que Deus quer que o povo passe fome porque hoje é sábado? Aí no outro dia, Jesus Cristo querendo ajudar um doente. Não, você não pode curar um doente porque hoje não é o dia certo. Então, você acha que Deus quer que a pessoa sofra porque hoje não é o dia certo? São regras nossas. E o Cristo foi colocando isso. Vamos separar o que é regra nossa, que piora a nossa vida, do que é princípio de existência. E o princípio de existência do Cristo é simples. Vamos nos respeitar. Porque amar uns aos outros não é querer fazer chá da tarde na casa de todo mundo, não. Eu acho que o pessoal pensa isso, né? Eu defendo, eu não gosto de visita, eu vejo todo mundo. Não é isso. Amar uns aos outros é reconhecer que o outro é um ser humano e merece viver igual você. Pronto. Se a gente chega nessa concepção de existência, que mundo maravilhoso a gente já teria. Só que no geral a gente não se considera seres humanos uns com os outros. Quando sai do nosso eixo familiar para fora, a gente já começa a olhar assim, opa. Inclusive até alguns parentes não entram na nossa contabilidade de humanidade. Mas o princípio do Cristo é simples. Somente nessas condições estaremos habilitados para o testemunho. São essas palavras que eu queria deixar aqui de contribuição para a comunidade aqui do Centro Espírita Fraternidade, irmã Sheila. Dizer que foi uma satisfação ser convidado. Espero também que vocês possam estar com a gente ali no Perseguir quando quiserem. Cristo Consolador, a Fraternidade Maria de Nazaré, que são as duas casas da nossa cidade, estão sempre de braços abertos. E que a gente possa levar essa mensagem para o nosso coração, para a nossa vida e para as outras pessoas também. Que o cristianismo seja redivivo na nossa vida, na nossa existência, no nosso trabalho,
e até nas nossas dificuldades cotidianas também. Muito obrigado.